Olá a todos, mais uma vez sejam bem-vindos ao Espaço Kickoff, de regresso para a época 21-22, neste caso com uma análise à arbitragem do jogo de Moreira de Cónegos entre Moreirense e Benfica. Foi um jogo que, como repararam, teve várias incidências, muitas faltas, muitos cartões, e eu queria ir rapidamente aos lances mais marcantes do jogo para, obviamente, dar aquela que é a minha visão e a minha análise técnica em relação ao que aconteceu. Começo pelo lance aos 11 minutos, uma alegada falta de Arthur Jorge sobre Waldschmidt. Em campo, o árbitro Vítor Ferreira interpretou que houve uma rasteira e que essa rasteira cortou uma clara oportunidade de golo. E por isso, segundo a sua visão, exerceu o direito, obviamente correto, de marcar o pontapé livre e mostrar o cartão vermelho. Mas a verdade, de facto, é que aquela ação, na minha opinião, foi legal. Eu sei que as pessoas fazem sempre uma confusão muito grande e é normal que façam, porque até nós, que somos comentadores de arbitragem, também muitas vezes torna-se difícil perceber em que momento é que um contacto primeiro na bola e depois na perna é ou não passível de falta. Não é fácil, mas neste caso concreto o conselho que eu vos dou é que vejam o toque na bola e o contacto posterior, que acontece de uma forma natural, ou seja, é o seguimento daquele pé direito que toca na bola e depois o esquerdo e o corpo que fez carrinho continua a sua ação natural. Não houve ali uma entrada excessiva ou negligente, algo que fosse a mais do que o necessário. Não houve um pé levantado acima do perímetro da bola, por exemplo, na direção do joelho, o que era evitável. Não houve um varrimento com a outra perna, ou seja, não houve nenhum indicador que Arthur Jorge, depois de tocar na bola, fizesse algo a mais para derrubar o adversário. E, portanto, este é o sinal claro que nós temos que, de facto, aquela entrada arriscada, mas à bola, foi legal. O contacto posterior foi legal e, de facto, a melhor decisão foi retirar o cartão vermelho ao jogador, porque, de facto, ele não o merecia. Dito isto, uma questão técnica. Como sabem, a intervenção do VAR acontece apenas por imposição protocolar quando o erro em campo é claro e óbvio. E a verdade é que este lance, porque de facto houve um contacto posterior e porque podia dar alguma interpretação de alguém poder achar que era falta, não era, na minha opinião, um lance que, em sentido muito restritivo, o VAR pudesse intervir. Porque, de facto, não o faz em situações deste género, quando há intensidades, quando há contactos posteriores que são discutíveis. Mas a verdade é que, ao fazê-lo ontem, na minha opinião, fez aquilo que devia fazer sempre, que era entrou no espírito da decisão e, portanto, tomou aquela decisão que era a decisão que o futebol mais esperava, aquela que maioritariamente pareceu a decisão mais justa. Era assim que devia ser sempre e, portanto, repito, na minha opinião, a decisão final foi correta, o vermelho foi bem retirado porque não houve falta. O VAR, de acordo com o protocolo, não devia ter intervido de acordo com aquele que é de facto o critério que os videoárbitros têm para só intervir em situações de erros grosseiros, mas a verdade é que ao fazê-lo repôs a justiça. É importante é que de futuro, em situações deste género, exista também esta intervenção, eu diria, mais sensata que técnica. Partimos depois para a segunda parte, para o momento da expulsão do Diogo Gonçalves. Eu penso que ninguém tem dúvidas em relação a esta expulsão. Também ninguém terá dúvidas que o Diogo Gonçalves não teve malícia no sentido de magoar o adversário ou de lesioná-lo. Ele entra com demasiada força, com força excessiva, fora de tempo, a bola já não estava lá, e sobretudo com a sola da bota, com os pitões de alumínio no tornozelo do adversário. Podia magoá-lo e magoou, de facto, no caso concreto até magoou, porque o jogador sai lesionado. O cartão vermelho é indiscutível. O árbitro, mais uma vez, fez uma leitura errada em campo e, mais uma vez, foi salvo pelo VAR, aqui sim, de acordo com o protocolo, com toda a legitimidade para intervir no lance. Portanto, cartão vermelho direto, indiscutível, bem mostrado. Depois, dois momentos finais. Aos 70, Pires tenta, eu diria, cavar um pontapé de penalti. Percebam que neste lance é interessante porque há, de facto, um contacto do pé de Pires com o pé de Otamendi, mas quem provoca esse contacto é o jogador do Moreirense. É ele que arrasta no solo o pé esquerdo, a ponta da bota na relva, até ir à colisão com o pé de Otamendi, que já estava no relvado, já estava no solo e nada fez para infringir. É uma das situações típicas da simulação. Uma delas é um jogador projetar-se quando não há ninguém a tocar nele, que é a mais óbvia, é a mais teatral. A outra é um jogador provocar o contacto de propósito, cair para levar o árbitro a culpar o jogador defensor da falta. Foi o que aconteceu. Aqui sim, Vítor Ferreira esteve muitíssimo bem. Cartão amarelo indiscutível por simulação. Momento final, muito difícil de analisar. Eu tive a oportunidade de escrever na minha crónica do Jornal A Bola que entendi que o árbitro poderia ter analisado que havia um puxão de Arthur Jorge sobre o pescoço, um puxão ostensivo do jogador.
Gonçalo Ramos. Eu não fiquei com todas as certezas em relação a este lance, porque, infelizmente, nenhuma imagem estava a acompanhar na perfeição esta jogada. Porquê? Porque ela acontece nas costas do árbitro e num ponto totalmente oposto onde a bola estava a ser disputada, que era à direita. Ou seja, todas as câmaras que nós vimos, até em programas posteriores que têm as imagens todas, nenhuma delas está a filmar aquela situação, a não ser a câmara master, aquela que filma o jogo todo no ângulo maior do estádio. Portanto, não há nenhuma imagem que prove o que realmente aconteceu e, por isso, o benefício de dúvida para a equipa de arbitragem. Agora, de facto, a percepção que existe é que Artur Jorge parece ter usado, eu diria, força a mais, vigor a mais naquela tentativa de ganhar o corpo sem a bola. E, portanto, se aquilo foi um puxão, se foi uma agressão, um soco na cara, ficam as dúvidas, muitas reticências mesmo. Tenho muita pena que nenhuma das câmaras, nomeadamente a que está colocada atrás da baliza ou mais lateral do fora de jogo, tenha conseguido apanhar aquele momento na perfeição para nós percebermos se de facto houve uma agressão ou apenas o tal puxão, que foi a percepção que o árbitro teve e que, sem imagens em contrário, eu obviamente tenho que dar o benefício da dúvida. Lance difícil, mas acima de tudo que merece uma reflexão para o jogador que a faz, para o Artur Jorge, porque de facto que o lance foi absolutamente desnecessário, que foi evitável, e hoje em dia com o escrutínio televisivo, nenhum jogador, por muito aquém que esteja, deve fazer isto, sabendo que pode ser apanhado pelas câmaras e pode ser punido e punir a sua equipa por isso. Jogo dificílimo, com um árbitro a fazer uma arbitragem muito além daquilo que era esperado, mas que no global teve nota alta, porque de facto a intervenção do VAR foi muito oportuna em várias situações de jogo. Até à próxima.